Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para levar para você o melhor da conversa do futebol com o melhor do futebol, que é o nosso grande amigo, nosso companheiro aqui, Adil Pimenta. Prazer em receber você, Adil. Também conhecido como Nica, né, Paulo? O Nica, para os íntimos, É, isso aí. né? É um privilégio receber você. Muito obrigado. Aos seguidores, né, do Garbosa News também, uma satisfação muito grande estar presente novamente. Então, pessoal, olha, Nica é um atleta até hoje, porque quem foi atleta como Nica e recebeu até um livro, o, o atleta, né, na bola e o Craque na campeão, bola, craque na vida, né? craque na bola, Nosso craque na amigo Ney vida. Medina. Isso, um abração pro Ney Medina também, né? E com certeza o Nica tem uma experiência muito grande e conhece muito de tudo o que acontece no futebol, até porque viveu dentro do futebol, nos maiores clubes, 28 clubes pelo Brasil, e está aí com você o nosso convidado de hoje, o Nica Adil Pimenta. Bom, aproveitando aí para agradecer os nossos patrocinadores, o Cicobi Credimata, com 22 agências em 20 cidades da região, trazendo para você conforto, comodidade e na área financeira, com apoio ao pequeno, médio e a você, que é pessoa física também, vai tomar um cafezinho lá no Cicobi e conhecer. E a Elonet, a nossa internet de ponta em São João Nepomuceno. Bom, voltando para cá, vamos conversar aqui com o nosso amigo Nica. Ô, Nica, futebol. Você nasceu pro futebol, né? Graças a Deus, Paulo. Sempre. Sempre com futebol em primeiro plano. Eu conheço a sua história já, porque você já contou e a gente É, tô até muito. porque também você conviveu muito no início, né? Porque você frequentava o Botafogo, Isso. né? Apesar de ser um pouquinho mais de idade do que eu, mas frequentávamos Uns ligeiros o anos. mesmo, Hall. o mesmo palco, né? Vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, a gente vê aí. Vamos começar por um assunto que é gostoso de falar, porque a gente viu muito vídeos aí pelas redes sociais do Botafoguense, né? Apareceu o Botafogo para todo lado, né? Verdade. Como é que você vê essa questão aí do Botafogo, Nico? Ô, Paulo, eu vejo da seguinte forma, né? O Botafogo, o ano passado, tinha uma gordura para ser campeão muito maior do que esse ano, né? E o Botafogo chegou num patamar, num estágio esse ano que praticamente faltando 2 semanas para praticamente terminar os campeonatos, ele teve uma prova de fogo muito, muito definitiva, porque ele fez um jogo contra o Vitória da Bahia em casa e empatou. E o Palmeiras foi e ganhou fora. E o jogo sequente era Palmeiras e Botafogo em São Paulo. E o Botafogo já não dependia mais dele antes do jogo contra o Palmeiras. Até porque o Botafogo foi lá e ganhou do Palmeiras em São Paulo. Porque se o Botafogo empatasse com o Palmeiras dependeria somente das suas forças, porque o número de vitórias do Palmeiras era maior do que do Botafogo. E o Botafogo conseguiu um feito extraordinário, que foi a São Paulo, ganhou do Palmeiras em casa. Esse jogo, se não me engano, foi numa terça-feira. No sábado, ele já tinha um jogo decisivo para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro. Teve aquele jogo dramático, ele perdeu um jogador com 40 segundos de jogo, né? Ainda conseguiu o título da Libertadores. Retornou para o Rio na quarta-feira. Teve um jogo super decisivo contra o Inter de Porto Alegre. Em Porto Alegre, venceu o jogo e depois, no último final de semana, ele acabou sendo agraciado com a vitória sobre o São Paulo
nos seus domínios, né, que é no Engenhão, e se sagrou-se campeão. Então eu acho que o Botafogo fez por merecer. Realmente foi um clube que foi um time que realmente chegou num patamar que foi merecedor desse título, sem dúvida nenhuma. Tanto o brasileiro quanto da Libertadores. Eu quero falar sobre uma questão aí que você falou, né? Perdeu um jogador logo no início, né? E aí, Nico, a gente que eu joguei não, eu brinquei de pelada aí de futebol, e a gente sabe que quando o time perde um assim, os torcedores ficam apavorados, mas o time parece que ganha força. Já aconteceu isso com Já você? aconteceu. Às vezes você, com um jogador a menos, você consegue encaixar um determinado estilo de jogo, né, de conduta dentro da partida, que parece que o adversário é que está com um a menos. Né? E naquela ocasião da Libertadores, principalmente, eu me lembro muito bem, o Atlético Mineiro ele entrou com uma formação totalmente diferente da que ele estava acostumado, e assim que o Botafogo perdeu o jogador, ele manteve o seu esquema tático, ele não mudou o seu esquema tático. Então, aonde ele poderia ter entrado com outro jogador de frente, ele manteve 3 jogadores na defesa, e isso para o Botafogo, e o time do Botafogo começou a se encaixar. Entendeu? Então, isso aí realmente foi o pulo do gato, porque a gente comentar depois do fato ocorrido é muito fácil, né? Porque qualquer pessoa ali falaria, né? Muita gente comentou, ele vai ter que tirar um atacante para reforçar o meio campo, que ele vai perder o meio campo, porque o Atlético tem mais jogadores no meio campo, aquela coisa toda. Aparece técnico de todo De tipo, né? todo lado, porque todo brasileiro tem um treinador dentro de si, né? Então a gente sempre falava isso na seleção brasileira. E acabou dando certo. Aí o treinador do Botafogo passou a ser o Bambambam, Bam, Bam, né? Porque ele manteve a equipe, ele não fez nenhuma alteração. Você está falando do Arthur Jorge. É Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, ele manteve a equipe, mesmo com um jogador a menos, e o time dele subiu de produção. Né? Acabou se superando, a equipe encaixou e acabou dando no que deu. O Atlético, na minha opinião, o treinador foi muito omisso, porque quando ele perdeu um jogador com 40 segundos, ele não precisava ter feito a substituição imediatamente. Né? Ele estudava como o Botafogo ia se comportar depois da perda desse jogador e colocaria mais um homem de frente. Foi o que ele fez somente no segundo tempo. Ô, Nica, você como jogador, né? Você é lá dentro do campo, quando acontecia uma coisa assim, o que o jogador pensa? Eu sei que varia de jogador para jogador, mas você como Às líder, né? vezes, Paulo, vem muito de fora para dentro. Depende muito da conduta que o treinador vai adotar quando isso acontece. Porque geralmente, quando acontece isso, 90% o treinador saca um jogador de ataque e reforça o meio-campo ou a defesa. Depende do jogador que foi expulso. Entendeu? Justamente para ele equilibrar a parte defensiva. E o treinador do Botafogo não fez nada, ele só reposicionou a equipe e deixou a equipe fluir da mesma maneira. O Arthur Jorge, né? Foi considerado o Português. é, Arthur Jorge, português. isso. Ele foi considerado o maestro Porque pela deu crítica, certo. né? Entendeu? Ele manteve a equipe, por isso que a gente comentar depois do fato É ocorrido mais fácil. facilita, né? É. E ele manteve, como ele manteve a equipe e deu certo, então automaticamente ele saiu como o salvador da pátria, né? E teve um jogador também que foi também muito importante, né? No clube, né? Chegaram a falar, como que é o nome dele? É Luiz Marlon, Henrique, Ma- o Marlon, Marlon Marlon Freitas. Freitas. Muito. Não, o time do Botafogo, Tá muito bom. muito bom. A gente sabe que hoje o time do Botafogo que vai iniciar É outro. 2025 já é uma outra equipe. Até porque ele perdeu um jogador, o argentino, o Almada, que para mim é um jogador excepcional. É o jogador que a Argentina vê como, entre aspas, né, o substituto do Messi, né, para ocupar a vaga do Messi, porque ele tem 22 anos de idade.
já foi campeão mundial, veio para o Botafogo sabendo que ia só disputar esse ano pelo Botafogo, porque ele já estava negociado com o Lyon da França, que é o time do Testor também, entendeu? É um jogador que dificilmente o Botafogo vai achar uma peça de reposição na qualidade dele, porque você vê que é um jogador diferenciado. Como é que funciona isso, Nica? O cara tá lá na Argentina, vem para Na cá. verdade, ele estava nos Estados Unidos. Ah, ele estava lá nos Ele estava Estados nos Estados Unidos. Unidos. Aí o Tesla, o dono do Botafogo, foi lá, comprou ele por 25 milhões de dólares, Pouco dinheiro. já negociado com o Lyon. Porque quando ele fez essa ponte, vamos dizer assim, ele falou assim: não, você vai para o Lyon, mas primeiro você vai disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo. No final do ano, acabando o campeonato, você se transfere para o Lyon. E o jogador aceitou isso numa tranquilidade danada. E tá, Veio, e, vestiu a e camisa, tá saindo jogou com. para cá. Tá saindo por cima. Tá saindo por cima. Entendeu? Então é uma coisa que ele já sabia o futuro dele. Ô, Nica, eu não sei se você chegou a disputar a Libertadores? Na minha época era a Copa dos Copa dos Campeões. Disputei Campeões. uma pelo Grêmio. Sim. Aqui nós temos Simão, que disputou a O Libertadores, né? Simão. Pela. Eu acho que foi um time da É, Venezuela, se isso não me mesmo. engano. É. Mudou muito, né, Paulo? A Libertadores, na minha época, era um campeonato que o brasileiro não dava importância, né? Então, hoje tem o lado financeiro, que é muito grande, entendeu? O ganho hoje financeiro da Libertadores é extraordinário. Então, os clubes voltaram a se interessar um pouco mais pela Libertadores. E para participar da Libertadores tem que ganhar a Copa Brasil. Entra um pela Copa do Brasil e entram 6 pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, isso aí é. O Campeonato Brasileiro, então, é importantíssimo, né? É importante, mas o título não representa tanto como a Libertadores hoje. É, né? Né? Tem muitas equipes hoje que preferem ganhar uma Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Não só pelo lado financeiro, mas principalmente pelo lado da projeção, que tem uma projeção muito grande. Você acaba indo para fora para disputar o Intercontinental, que é o Campeonato Mundial. Então, quer dizer, aí começa a entrar a grana violenta nos clubes, né? Agora, você falou que o Almada foi comprado por 25 milhões. Milhões de dólares. Ô, Nica, da onde sai tanto dinheiro assim? Olha, Paulo, a gente fala que não existe rico burro, né? E eu sempre comento muito com os torcedores do Botafogo que o Botafogo, além de ter um gestor, que é o Testor, que tem dinheiro, ele conhece futebol. Porque os jogadores do Botafogo que ele contratou foram jogadores realmente que mostraram que realmente tem muita qualidade. E para mim não foi nenhuma surpresa o Botafogo chegar onde chegou com os jogadores que ele contratou. É diferente de um Flamengo, de um Corinthians, que tem várias pessoas para opinar. No Botafogo, não. É ele que paga, é ele que decide, é ele que resolve. Ele manda. Ele manda. Então, ele fez isso. O ano passado, tem aquelas pessoas que falam que alguns jogadores participaram de alguma facilidade de resultado, porque o ano passado o Botafogo chegou a ter 13 pontos de frente, né? Então, quer dizer, ninguém esperava que o Botafogo fosse deixar escapar um título tão na mão como foi o do ano passado. Esse ano não, esse ano o título foi realmente ganho ali na última rodada, né? Porque se ele perde para o São Paulo em casa e o Palmeiras ganha o jogo dele em casa, o Palmeiras teria sido campeão. E o Palmeiras acabou perdendo para o Fluminense em casa. Quer dizer, o futebol tem É muito essas. dinâmico, né? É muito É rápido, né? muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Ô, Nica, outra coisa, falando em rapidez aí, né? Antigamente o pessoal fala que em 70 os jogadores corriam menos que os jogadores correm hoje. Isso você entende dessa forma? Não, eu sei que a parte física ela mudou totalmente, não só dos anos 70, mas da minha época também. Hoje em dia é totalmente diferente daquilo que eu vivenciei dentro do futebol.
né? Hoje em dia o trabalho ele é mais individualizado do que coletivo, né? A parte física principalmente. Cada um tem a sua carga de trabalho, né? Depois a gente incorpora tudo no Faz o coletivo, coletivo, né? Mas a parte, você, por exemplo, você vai Fisicamente, fisicamente você tem um trabalho diferente daquilo que eu vou fazer, principalmente se for posições diferentes, né? Se você for um zagueiro, você trabalha um tipo de coisa. Se você é atacante, você trabalha outro. Antigamente não, antigamente soltava lá, corria. Ah, hoje nós vamos correr 8 quilômetros. Hoje dificilmente o jogador faz isso. Hoje é totalmente individualizado o trabalho. quer dizer, muda muito A a concepção mudou concepção muito, do futebol, totalmente. né? Hoje em dia tem muitos jogadores, porque hoje em dia os jogadores têm condições de fazer isso, né? Porque ganham salários extraordinários. Então tem muitos jogadores que têm o seu preparador físico, tem o seu fisioterapeuta, entendeu? Tem aquela pessoa que vai dar aquela assistência diária, não só dentro do clube, mas principalmente fora dele. Agora, o que a gente vê também é que o futebol europeu, ele parece, ou é ilusão isso? Estou perguntando pro jogador, né? Parece que ele é mais veloz, ele é mais dinâmico. Quando a gente vê o jogo aqui no Brasil, a gente fica. Os clubes brasileiros, isso acontece ou é uma Então, ilusão não, nossa? eu acho assim. Primeiro que o deslocamento deles lá na Europa é bem diferente do nosso. Eu estou falando se tratando de campeonato brasileiro, né? Um exemplo aqui: o Flamengo vai jogar contra o Inter de Porto Alegre. Então, dependendo da data que ele vai jogar, ele vai chegar em Porto Alegre, vai estar um frio tremendo. Aí ele sai de Porto Alegre, vai fazer um jogo com o Bahia. Aí ele chega em Salvador, um calor danado. Lá na Europa dificilmente acontece isso, né? E o translado deles lá é muito É curto. menor do que o nosso aqui, né? E outra coisa, a parte financeira lá também, ela é muito diferente da nossa realidade, né, Paulo? É muito diferente. Hoje a gente vê jogadores ganhando salários astronômicos aqui, que lá fora é um salário normal de um jogador mediano, regular, não é nada excepcional. Mas para os nossos padrões aqui, tem jogador aqui que ganha salários exorbitantes, vamos dizer assim. E lá tem o problema do clima, né? Lá eles usam muito irrigar o campo antes da partida. Aqui no Brasil já se faz isso. O Corinthians, Atualmente já. atualmente, o Corinthians, desde quando o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno, eu lembro direitinho que o Ronaldo pedia que 10 minutos antes para ligar a irrigação, porque para o jogo ficar mais veloz, né? Para não ficar aquele jogo cadenciado, aquele jogo moroso, entendeu? E lá na Europa isso aí é uma coisa Já é de praxe. já adotada em todas as Para competições. quem não entende, só para entender por que fica mais veloz, campo molhado, Campo molhado, bola corre bola mais. corre mais, exatamente. É, porque quando o campo está molhado, o negócio pega, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, os gramados lá fora também são excepcionais, né? Na verdade, são mesas de bilhar, né, que a gente fala, né? Não tem aquele murundu, aquela coisa Aquele toda. engana goleiro. Hoje, se você for olhar no Brasil, você vai classificar aí a Arena Corinthians e deve ter um ou dois aí que você poderia colocar no nível de um gramado europeu. Mas o Corinthians hoje tem o melhor gramado do Brasil. Por falar em Corinthians, a sua passagem pelo Corinthians foi brilhante Foi também. sensacional, foi uma. Você veio da Portuguesa, né? Vim da Portuguesa, porque na verdade é como você saísse de um Fusca e entrasse numa Scania, né? A dimensão, a diferença, entendeu? Porque o Corinthians é uma paixão, entendeu? O torcedor, você vê o que o torcedor está fazendo aí, o torcedor vai levantar um dinheiro e vai pagar aquele estádio. Eu não tenho sombra disso, que isso aí vai acontecer. Tamanha a paixão do torcedor pelo clube, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu vivenciei na minha carreira que
eu jamais esperava. Eu já tinha passado pelo Cruzeiro, eu já tinha passado pelo Criciúma, pelo Grêmio, mas o Corinthians é o diferenciado, é diferenciado de tudo, Paulo. É Fechava totalmente. São Paulo na época Qualquer do jogo, lugar que né? você ia jogar, você nunca se sentia jogando no campo do adversário. Principalmente o Campeonato Paulista, né? Você ia disputar, por exemplo, o nosso jogo hoje é contra o Guarani de Campinas. Chegava lá em Campinas, tinha mais torcida do Corinthians do que do Guarani. Contra a Ferroviária, contra o Rio Branco de Americana. Então você sempre se sentia jogando em casa. E a paixão do torcedor é uma coisa fantástica, Paulo. É uma dimensão que eu acredito que só Flamengo deve ser Próximo. próximo. Pode até ser um pouquinho melhor, como eu não joguei no Flamengo, mas a gente vê pelas redes sociais hoje que é essa paixão toda. Mas o corintiano realmente, ele veste a camisa e ele é torcedor mesmo, ele é fanático. Essa que é a palavra correta. Eu morei em São Paulo muitos anos e a gente via, né? A época do jogo. Ah, tem jogo lá, Palmeiras vai jogar. É uma É uma coisa. coisa, o Corinthians vai jogar é outra. Aí pronto, ali a marginal ali ficava Totalmente. entupida. Até porque na sua época o Corinthians jogava muito ou no Morumbi ou no Pacaembu, Exatamente, né? praticamente centro, né? Central, central, Central. central. E aquilo ali era Ah, pesado. o Pacaembu não comportava A a torcida torcida, do Corinthians, é, entendeu? Geralmente largava-se o tobogã para a equipe adversária e os demais, o espaço era todo corintiano. isso aí era fantástico mesmo. Fantástico, uma Nossa, coisa de louco. você E o que pode eles ver. fizeram, por exemplo, quando viajaram para fora para disputar aquele campeonato mundial que o Corinthians acabou sendo campeão, ganhando do Chelsea, né? O que eles fizeram do centro de treinamento até o aeroporto, aquilo ali foi uma demonstração que realmente, para o jogador que está ali dentro, Paulo, você vivenciar, ver uma coisa daquela ali, o cara. É por isso que eu falo, não é pelo dinheiro que o cara está indo, não, entendeu? Você quer motivação maior para você ver um torcedor daquele ali, o cara às vezes mata o serviço. Teve gente que vendeu apartamento para ir ver o Corinthians jogar no Japão, entendeu? Para disputar aquele título mundial. Vendeu coisa, eu não quero nem saber, eu vou vender, depois eu vejo onde é que eu vou morar, o que eu vou fazer. Quer dizer, é a paixão muito grande pelo clube. É uma paixão, como você disse, extremista, né? É. Você. Agora, você como jogador, no meio daquilo ali, né? É, é Então, único, né? é o que eu estou falando. Você tira forças de onde você não tem. Ô, Nica, você saiu de São João, né, Nepomuceno, 25 mil habitantes, bate num negócio daquele. Eu cheguei a pegar no Morumbi Corinthians e Palmeiras com 128 mil pessoas. Então, quer dizer, 128 mil pessoas, hoje em dia nós não vamos ter isso nunca mais no Brasil, né? Porque os estádios reduziram o tamanho e hoje você tem o Maracanã com a capacidade de 70 mil e o Morumbi com 68 ou 69, se não me engano. Entendeu? Então você vê aquilo ali, realmente é onde eu falo. Você quer motivação melhor para um jogador do que você entrar no estádio e olhar aquela multidão? Fala, caraca, hoje eu sou o centro das atenções. Tem 128 mil pessoas aqui. Não posso errar nada Não, não é aqui, que eu não posso né? errar. Você começa a tirar força de onde você não tem. A superação vem, né, naturalmente com aquele entusiasmo que vem da arquibancada. Então é uma coisa fantástica, é uma emoção assim, para a gente falar é muito fácil, entendeu? Mas é indescritível para você é, passar para as pessoas qual é a sensação, entendeu? É muito positiva. Você sonha com isso? Às vezes sim, às É, vezes sim. Às vezes sonho que eu estou jogando, que eu estou indo para concentração, entendeu? legal Que eu estou isso, né? chutando bola. É, É legal. é Isso aí não bom. me incomoda em nada Não, também, eu não. acho que não. É um Entendeu? negócio Porque eu escutei, às vezes, um jogador, que você vai lembrar o nome, o Dicá, de cá. jogou na Ponte Preta. Eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falando
E depois eu comecei a pensar naquilo, ele falou assim: o jogador nunca está preparado para parar. Porque quando ele para, ele ainda sente falta daquilo ali. Por isso que às vezes a gente para e ainda continua intertido no futebol, porque a gente sente falta daquilo ali. Né? Então isso aí é uma coisa que está dentro da gente, é uma coisa que não vai tirar, não vai sair. E nem é bom sair, né? É, pelo contrário, não, tem uns que tomam raiva. Ô, Nico, eu conversei aqui com a Karina Safin. Outro dia Sim. fizemos aqui um podcast aqui. Na verdade, um videocast, né? Porque aqui é vídeo. É, É, e ela tá falando da questão do luto, né? Quando você perde uma coisa, e o luto não é só na morte. não. Então eu aprendi isso com ela. É. Então é quando, igual eu trabalhava, estava trabalhando numa empresa, mega empresa, de repente acabou a empresa, você fala, o que que eu faço agora, né? É. Você fica Então, sem chão, né? o primeiro momento é É, isso. é. Depois você fala, não, peraí, tem um jeito de. Deu reverter o quadro. Eu não nasci fazendo isso, eu aprendi a fazer, né? E aí você reverte, é lidar com a situação. E pelo que eu vejo, você lidou muito bem e lida muito bem com essa situação, né? Você parou, mas continua com a mesma alegria, né? Ah, não, isso aí é uma coisa que. Porque eu vejo da seguinte forma, né? A minha parada, vamos dizer assim, no futebol, ela foi devido a um acidente automobilístico, né? Mas eu também não poderia me revoltar com tudo isso em adquirir uma depressão, entendeu? Ficar cabisbaixo, porque isso aí não ia me ajudar em nada. Sem cogitação, Entendeu? Então né? eu tenho que continuar sendo quem eu sou, a pessoa que eu sou. Né? Eu sei que eu vou ter minhas limitações, eu sei que eu vou ter minhas dificuldades, mas eu sei também que eu vou sobreviver, eu vou viver. Entendeu? Não tenho vergonha de ter as minhas dificuldades, as minhas limitações. E bola para frente, eu vou fazer o quê? E que todos nós temos limitações, né? Com certeza, com Todos certeza, nós. com certeza. Né? E isso é uma coisa que as pessoas não falam, mas todo mundo tem Às uma vezes não limitação. aceita, né? É, Eu tive muitas experiências vividas depois do meu acidente que acabou me ajudando muito para que eu resolvesse os meus problemas. Ou seja, não adianta eu ficar revoltado, cabisbaixo, sendo que tem um monte de gente para me ajudar, para me assessorar, mas se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar nada. Porque o fisioterapeuta está ali para fazer exercício comigo. Se eu não quiser fazer, o prejudicado sou eu. mas eu gostei de uma vez que eu estava conversando contigo, você falou assim que a enfermeira chegou lá, nós gravamos isso Isso, até, né? não, na verdade foi uma A psicóloga, né? psicóloga, Ela começou a conversar, coisa e tal, isso numa reunião, numa junta médica. Tinha vários médicos, fisioterapeuta, psicólogo, tinha várias pessoas, e eu fui muito direto. Eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Até ontem eu era um atleta. Então eu quero ser tratado aqui como um atleta. Eu não quero ser tratado aqui, isso foi no Sara Kubitschek. Eu não quero ser tratado como um paciente que tinha um bar ou que mergulhou e caiu. Não, até ontem eu era atleta. Então me tratem como atleta, por favor. Se tiver que fazer exercício, podem fazer bastante exercício comigo, porque a minha vida toda eu fiz isso. Entendeu? Então e ao mesmo tempo eu passava isso para as pessoas que lá estavam, entendeu? Porque você vê muitas situações de pessoas revoltadas, né, que aconteceu uma fatalidade, seja ela por mergulho, acidente de carro, ou por tiro, por arma de fogo, que a pessoa estava totalmente revoltada, querendo até vir a suicidar, a pular de um edifício, entendeu? Não, gente, a vida continua. Vai ter suas dificuldades? Vai ter, mas a vida continua, entendeu? Você tem que ter força de vontade para superar isso aí. E graças a Deus, felizmente, eu fui iluminado pelo Papai do Céu para me dar essa grande oportunidade. Já faz Vo- 25 anos, né? é, Agora vai fazer o ano que vem 25 anos. E eu sou muito feliz acima de tudo. você é iluminado. E é um, Sou é, é, um- iluminado, é sou um, é iluminado. um bom amigo nosso também, Graças a Deus. né? Graças a Isso Deus. faz bem para nós. Nossa E é Senhora. um exemplo de vida, né?
para todo mundo. Exemplo Na verdade, não é de, Paula, eu não me vejo como um exemplo. Eu tento passar para as pessoas sim, que você pode superar as suas deficiências, as suas dificuldades, se você realmente tiver força de vontade. Porque tudo parte de você. é o querer, É o né? querer, é É o o querer. querer. E como quando eu saí do Sara, eu tinha uma receita para comprar uma cadeira de roda, aí eu falei com a fisioterapeuta, falou, "Ó, você vai me desculpar, mas eu não vou comprar cadeira de roda, não. Não, mas você vai precisar para andar daqui para ali. Eu falei, não tem problema, eu vou me arrastando, mas não vou. Nada contra o cadeirante, pelo amor de Deus, entendeu? Sim. Mas aquilo ali foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e eu saí do Sara de andador com a cadeira, porque eu entrei com a cadeira, saí com a minha cadeira, Porque todo mundo tem que sair, né? todo mundo. E quando eu retornei depois de 2 meses, eu já cheguei no Sara de muleta. Nem um andador, porque aí eu fui para São Paulo, conheci outro centro de reabilitação, comecei a fazer outro tipo de fisioterapia. Então fui ganhando outras mobilidades. Quando eu cheguei no Sara para ser reavaliado, eu já estava de muleta. Aí eu virei para a fisioterapeuta e falei, eu te falei que eu não ia andar de cadeira de roda. Ela deu risada. Mas graças a Deus, tudo, né? Claro, com Corre certeza. da melhor forma. Adil, a sua trajetória do futebol todo mundo conhece também, os São Joanenses conhecem bem, né? Mas o menino com quantos anos? 14 anos? 14. Resolveu 14 assim. para 15 anos, resolveu, falou assim, o Zé Augusto chegou e falou assim, você não quer fazer um teste no time de futebol, não? Rapaz, meu maior sonho é ser jogador de futebol. Não, porque eu tô indo para o América, vou sair 4 horas da manhã, isso na porta do Botafogo, na pracinha ali. Eu cheguei, tá vendo aquela pracinha ali na frente, ali, da Santa Marta? 4 horas da manhã eu vou estar ali te esperando ali para me ir com você para o Rio de Janeiro. Aí fui em casa, tomei banho, pedi o carro pro pai para ir à missa. Ainda menti pro meu pai ainda, né? Eu fui lá na casa do gerente da Caixa Econômica Federal, porque eu era office boy da Caixa Econômica Federal. E falei com ele, olha, Zé, eu vim aqui te avisar que eu estou indo pro Rio fazer um teste no time de futebol. Eu não vim aqui te pedir para ir, não. Vim para te comunicar que eu estou indo. Aí ele falou, então você vai atrás do Edmar, o Edmar trabalhava comigo, o Edmar cobriu a sua semana e depois a gente vê o que acontece. E assim foi. Depois ele viu gols. Bastante. Ô Nica, falar em gol, e aquele do meio do campo? Eu gosto de falar daquele gol porque é o seguinte, é, eu penso assim, é um negócio que vem na É cabeça na iluminado, hora, né? né? É iluminado. É, Vamos dizer assim, é de estalo, né? Porque você imagina você disputando um campeonato onde você está ganhando o jogo, você precisa ganhar o jogo. Aos 48 do segundo tempo, o goleiro do time adversário vai para a área, bate o escanteio e ele faz o gol. Então, quer dizer, ali estava indo tudo por água abaixo. Aí a bola tem que ir para o meio campo para dar a sequência na jogada e automaticamente terminar a partida. ele já tinha passado do meio Ele já campo, ele tinha estava passado, estava comemorando. comemorando. E o juiz já com o apito na boca para terminar o jogo. Ia acabar 1-1 o jogo. Nisso, o nosso time todo discutindo, um jogador nosso com o pé em cima da bola. Na hora que chegou no grande círculo ali, ó, eu lembro que eu falei com, era o Paulinho, um jogador nosso do Juventus. E eu falando com ele, tira o pé da bola, tira o pé da bola. Porque você, geralmente a saída o cara empurra a bola É, e você vai sair na bola. Eu falei, tira o pé da bola. E o juiz do lado, esperando para terminar. Como ele tirou a bola, vai sair para frente, eu fui e bati do meu campo. Quer dizer, ali foi. A gente fala que é coisa de Deus, né? Vamos dizer assim, né? não, foi E o William fantástico. Bonner termina o Jornal Nacional nesse dia com o gol desmancha prazer, Foi, né? Porque todo foi. mundo vibrou do time do Santo André e ao mesmo tempo que eles vibraram, eles ficaram frustrados que eu acabei fazendo o gol, o segundo gol, ganhamos de 2-1. O goleiro do Santo André, eu não lembro o O nome Irã, dele. Irã. Irã jogou no Guarani, jogou no Atlético Mineiro. Era um jogador, era um goleiraço. Tinha seus 1,90 m. Eu acho que, se eu não me engano, ele era amigo de um cara que morava na Vila Monumento, São Paulo.
e que conhecia, falava muito do Irã, né? E aí o Irã toma o gol, Desmancha prazer. desmancha prazer. A ideia tá pensando nisso até hoje. De vez em quando a gente se fala por É mesmo? telefone e tal. Ele hoje ele mora no Espírito Santo. E o interessante de tudo, porque como o Juventus, a gente fala que é o segundo time de muita gente em São Paulo, né? No outro dia deu uma repercussão muito grande e a imprensa foi toda na rua Javari para falar daquele acontecido, daquele gol, como aconteceu, porque como terminou o Jornal Nacional, então foi uma coisa que deu uma repercussão muito grande. Muito grande. E eu lembro que o repórter do jornal O Lance perguntou se eu faria aquilo novamente. Aí eu falei, bota quantas bolas você quiser no meio campo lá que eu vou fazer para você ver. Eu lembro que ele botou 10 bolas no meio de campo, uma do lado da outra, 8 eu fiz o gol. 2 eu errei, mas 8 eu fiz o gol. Aí, Não tem imagem disso, não, né? não. Uma Aí pena. mas ele tirou umas fotos, eu batendo no meu campo, e eu lembro muito bem que eu aproveitei e falei assim, inclusive eu quero dedicar esse gol ao nosso querido Edson Arantes do Nascimento, ao Pelé. Né? Pô, Aí legal. deu mais repercussão Mais ainda, ibope entendeu? Deu ainda. mais ibope ainda. Mas foi um feito assim extraordinário. É difícil você imaginar acontecendo, Mensurar, né? mensurar um acontecimento como esse aí. Não, fantástico. Agora, da turma do Corinthians, quem é o cara mais engraçado lá? Todo mundo fala. Vocês chegaram, tinha muita O, brincadeira? nós tínhamos um grupo, é, porque geralmente o grupo se monta no início da competição. Né? Se contrata muito, já tem aqueles jogadores que já têm uma vivência dentro do clube. Eu fui muito feliz porque quando eu cheguei no Corinthians, o Neto já era ídolo do Corinthians, o Neto praticamente me abraçou, me acolheu. Né? Então eu passei a concentrar com o Neto. Era o Neto e o Ronaldo que ficavam em quarto individual. Só os dois. Os demais todos eram quartos duplos. Aí o Neto, naquele dia, virou para o supervisor e falou: Adilson, a partir de agora você coloca o Adil para concentrar comigo. Aí ele brincava comigo e falou assim: mas aqui quem bate falta sou eu, tá? Não é você, não. Porque na portuguesa quem batia falta era eu. Né? Então ele falou: aqui no Corinthians quem bate falta sou eu. Eu falei: não tem Você problema. fica fora dessa. Mas se você não tiver, quem vai bater sou eu. Ele falou: não, aí tudo bem. Então foi assim: como eu te falei, né? A dimensão que um Corinthians traz na vida da pessoa é uma coisa fantástica. Até hoje eu usufruo, né, O, o, desse Ne- o- prazer o todo. Neto é polêmico mesmo ou esse um personagem dele que ele criou? Ele não era. Ele não era. Eu não sei se foi uma coisa que ele começou a fazer e deu certo, entendeu? Apesar de que tem muitas coisas que ele fala também que eu não concordo, entendeu? Mas eu acho que a gente separa uma coisa da outra, né? Mas eu aprendi muita coisa, principalmente em olhar o próximo, entendeu? De ser solidário às pessoas. Eu aprendi muito, porque o Neto fazia isso já na época de Corinthians, né? Ele fazia doação de 100 cestas básicas todo mês. Ele tinha uma caminhonete e, por coincidência, ele tinha pedido que eu levasse o carro dele para concentração, que ele ia passar num outro local e depois ia para o hotel. E na hora que eu peguei a caminhonete, que eu olhei na carroceria, tinha lotada de cesta básica. Eu falei: não, Neto, você vai levar isso para onde? Eu falei: não, isso aí eu passo na Marginal, porque ele morava em Campinas, e vou deixando debaixo dos viadutos da Marginal para doar para as pessoas. Aí depois disso eu vinha para São João e comecei a adotar, não 100 cesta básica, mas eu comecei a Algumas. adotar o mesmo sistema que ele fazia, entendeu? Tem um amigo meu, Mazinho, né, do Mercadinho Rejane, Sim, sim, grande Mazinha. Sim, Edmar, ele fazia esse essa intercâmbio. caridade para mim, entendeu? Eu É. ligava para ele, falava: Mazinho, prepara tanto, entrega em tal lugar. Se alguém te perguntar, se vier me agradecer, Mazinho, é a última vez. Eu não Não- quero que fale que sou eu que estou dando, entendeu? é. E assim foi a gente, graças a Deus, conseguimos Além realizar. do Neto, quem mais você jogou assim O que próprio Moacir, que jogou no Atlético Mineiro, né? E faleceu, veio a falecer você o ano chegou a jogar passado. com Jogamos. Vampeta? Não, Não. Vampeta não, mas tem uma amizade muito grande. É? Inclusive, recentemente eu tive em São Paulo
e tive com ele lá na União dos Operários, na Vila Maria, que é um clube que a gente frequenta sempre. É uma pessoa extraordinária, um cara muito querido, muito humano também, um cara fora da curva, vamos dizer assim, porque é um cara sensacional, tem um coração de ouro, ajuda muitas pessoas. Abrindo o coração agora, você foi um jogador disciplinado? Dentro de campo, sim, fora não. Não. Dentro de campo, que eu quero dizer assim, eu sempre É, fui um jogador que treinei, nunca fui aquele jogador de dar migué, de recuar aqui e ali, entendeu? Mas eu poderia ter sido mais profissional, vamos dizer assim, né? Porque gostava de dar uma saída, gostava de um samba, gostava de uma cervejinha, entendeu? Então isso ó, aí Adil, mas quem não gosta, mas né? hoje seria Hoje mais seria difícil diferente. por causa do celular, né? Na época, como não tinha celular, era mais fácil. É, Porque aí não tinha como falar, o fulano está em tal lugar, o ciclano está em tal lugar. Né? Hoje não, hoje qualquer coisa que você faz, o cara registra e já joga na rede social. pô, Adil, é, eu vou. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar uma questão aqui que, no meu ver, é um privilégio falar com você, ainda mais hoje. Esse vídeo é o vídeo de número 1000 do Olha, Garbosa News, tá? me Então, sinto lisonjeado com isso. hoje nós estamos completando Até aí. porque não é uma coisa programada, né? Foi uma coisa, É, é um um acontecimento, né? acontecimento, né? E calhou de ser o programa O, 1000. o 1000. É, Então, quer legal, dizer, e velho. é uma marca que a gente Nossa, traz. Nós extraordinária. estamos falando de futebol, aí lembra dos 1000, Pelé fez mais de 1000, né? É, Mas 1000 gols, os 1000 gols 1000 gols do foi. Pelé, Quem foi mais fez? Romário. Romário já fez Romário. também. Acho que foi só os dois, viu, É, Paulo? né? É. Quer dizer, é uma marca difícil, né? Nossa Senhora, dificílima. Dificílima. Tanto é que depois do Pelé que o Romário veio a chegar a 1000 gols, depois de quantos anos? É. Né? Então hoje dificilmente você se chegar próximo aí hoje seria o Cristiano Quer dizer, Ronaldo com mais dois, o, três anos de contrato. o Pelé foi certamente O um. Pelé, Não tem jeito, não né? tem jeito, não tem jeito. Eu tenho amigos em São Paulo que tem o Príncipe, né, que a gente chamava o Príncipe, que é o Evair que jogou na Portuguesa. O Evair um dia conversando com ele lá no União dos Operários, que vai muito ex-jogadores. Né? E a gente conversava muito, ele falando que o Pelé foi o Pelé, não foi por acaso, não. O Pelé, quando a seleção brasileira ficava na Vila Belmiro, concentrada, chegava de noite, estava todo mundo jogando sinuca, baralho, não sei o quê, e o pessoal ia para o campo, tudo escuro, o Pelé estava no campo treinando sozinho. Chutava a bola para o alto no escuro, para dominar a bola no escuro. E tem um estudo, se não me engano, que em 7 modalidades esportivas, o Pelé seria o Pelé. Ou no atletismo, ou no voleibol, ou no handebol, porque o biotipo dele favorecia ele em 7 modalidades de esporte. Porque ele era sensacional, ele era fantástico. E ele fazia por onde. Então, ele Merecer, né? merecedor daquilo. Então, o Evaí comentava justamente isso. Falou, ele treinava mais do que a gente, ele se dedicava mais do que a gente. Então, ele não foi o Pelé por acaso, ele foi o Pelé porque é o que a gente fala do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele é doutrinado a treinamento. Ele não tem o dom que o Messi e o Neymar têm, vamos dizer assim. Mas ele tem uma aplicação, uma determinação que faz com que ele seja um dos melhores jogadores do mundo. Porque ele se dedica àquilo ali, ele se preocupa com aquilo ali. Né? Então ele não tem o dom natural de Deus, mas ele especializou e especificou. Então, eu sou ruim de cabeceio. Acabava o treino, ele ficava treinando cabeceio até melhorar a performance dele. Então ele se dedicou a ser o que ele é hoje. É, e realmente isso funciona porque eu morava em Belo Horizonte, acho que 2002, 2001. O... Eu fui numa quadra lá, teve um jogo de basquete, e antes o jogo ia começar. E tinha um Você cara que falou em não. basquete, eu lembrei do Oscar. O Oscar. Quantas cestas o Oscar treinava
Então, é isso. O né? cara fica lá jogando, É, jogando, 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 aperfeiçoando, né, aquela coisa ali. buscando o Então, ponto certo, porque é bem exatamente, sensitivo, né? exatamente, exatamente, Você, quando, exatamente. quando vai chutar, você não olha pro gol, né? Você já Difícil. olhou. Já olhou. É aonde me chamou muita atenção, porque quando eu chegava no Corinthians, às vezes, eu sempre chegava mais cedo para treinar, e às vezes o treinamento era 2 períodos. Então, na parte da manhã era físico e na parte da tarde, geralmente, era um técnico tático. E geralmente o treino começava às 3h30. O Neto chegava 2 horas da tarde e treinava uma média de 100 a 120 faltas, quase que todo dia. Então, quer dizer, ele era um exímio batedor de falta? É, mas ele treinava para aquilo. Ele aperfeiçoava aquilo, né? É lógico que nós tivemos aí outros batedores de falta. Eu acredito que o Marcelinho Carioca hoje, eu acho que está até um pouquinho à frente do Neto para bater falta, porque o Marcelinho Carioca também batia falta como ninguém. Era uma perfeição e não tinha distância, né? Apesar de calçar 35, 36, ele não tinha distância para bater, porque ele batia muito bem na bola, né? Mas tudo em função E do calçava treinamento. pouco assim, É muito pouco, calça muito pouco. E o Oscar foi um grande exemplo disso aí. do basquete. O Oscar foi o cestinha aí o maior cestinha que nós tivemos, É o em virtude da mão de Deus. mão de Deus, né? Eu não sei se é mão É de mão, Deus, mas é mão de mão ouro, santa. mão santa, Mão é isso santa. mesmo. Mas através do seu treinamento, da sua dedicação. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tudo aquilo, até o próprio professor, o aluno, né, que se dedica, vai chegar uma hora que ele vai conseguir dominar tudo isso. Não, é uma questão que é válida, né? Se você quer fazer as coisas, tem que treinar, Insista, tem que seja, treinar. seja Persuasivo, né? persuasivo, Vai entendeu? em Que você frente. vai chegar e vai alcançar o seu objetivo. É a mesma coisa. Aí muita gente fala, pô, mas você teve uma lesão alta, você era tetraplégico e hoje você anda de muleta. Mas poucas pessoas sabem o que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Então, quer dizer, se eu não tivesse me dedicado, me esforçado, talvez hoje eu estivesse numa Ô, cadeira de Nico, se você roda. tivesse ficado deitado na cama, não pensado Em viver. em viver, É, certamente com certeza. morreria, Com certeza. não é? Com certeza. Aí, se não for de fisicamente, vai ser por tristeza. Com Então, certeza. é o que eu falo, que a gente precisa pensar sempre em viver bem, Viver bem. né? O melhor possível, O melhor fazer possível. bem para os outros, Que é o mais importante, mais né? Porque importante. às vezes a gente prefere, como se diz, a palavra, a gente fala assim que eu prefiro servir do que ser servido, né? A gente sente bem, né? Servindo as pessoas, né? Quando você faz alguma coisa pelo outro, A autoestima da gente melhora mais ainda, né? e é aquilo que você fez, não precisa falar que sou eu, não. Ué, eu não estou fazendo para Pra- me vangloriar, É, né? Eu estou fazendo porque eu vi uma pessoa fazer e e vi como aprendeu. aquela pessoa se sente bem em ajudar o próximo, entendeu? E eu quero fazer isso É. também, né? Isso aí é uma coisa que a gente aprende na própria vida, né? Bom, Nica, ah, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mil Mil é mil, participações é né? você. Mil é mil, né, Paulo? Mil é mil. É isso aí. Tá? Eu quero te agradecer, agradecer os nossos patrocinadores, aí, mas vou deixar ainda um desfecho final, é uma mensagem para as pessoas, né? Todo mundo que vem aqui, eu peço para deixar uma mensagem do coração, uma mensagem que possa fazer Até diferença na porque que vida. não está anotado, né, Paulo? A gente É, não gravou, né? Uma não, coisa, como você falou, é do é coração, do né? coração. Eu acho muito assim você procurar fazer o bem para as pessoas, né? Eu acho que o importante é isso, porque a gente não leva nada da vida, né? E quando você pode servir e ajudar o próximo, é muito gratificante. Que a gente continue assim, né? Que é o mais importante de tudo. Olha, pessoal, grande abraço a todos. Agradecimento ao Cicobi Credimata, a Elonet, os nossos patrocinadores aqui. E os nossos apoiadores você acompanha aqui na tela.
durante toda a nossa conversa aqui. Hoje, conversando aqui com o craque aqui, o Nica, ele, Adil Pimenta, para quem não é tão íntimo, né? Aqui em São João todo mundo é Ele Nica. é Nica. E lembrando que é o 1000º programa, né? Milésimo. Rapaz, você vê que coincidência, hein, Paulo? É, Que coincidência, que fato marcante, né? marcante mesmo, Não para olha. mim, mas para Não, você, para né? nós. Você está me ajudando, Pro né? Garbosa News, né? É Que eu isso acho que é aí. importante, É o entendeu? momento do pessoal E se e inscrever a gente se valorizar ainda mais, né? ainda mais. Você vê, hoje você olha e fala assim, pô, mas eu estou no programa 1000, né? Como eu progredi, como eu cresci, né? É, Desde o início do programa, como começou, né? Então, é. quer dizer, hoje você tem, graças a Era Deus, uma gravado, estrutura primeiro era gravado com a melhorando. câmera grande no ombro. Hoje, Hoje, depois passou para o celular, né? exatamente, Hoje é está isso aí, é diferente. isso aí. Mas, ô Nica, sucesso sempre. A Obrigado todos nós, pelo especial carinho que você sempre que tem é isso. comigo, né? Com a turma toda aí que te cerca. E um grande abraço. Outro para você, para os nossos seguidores, Isso, né? inscreva-se aí no canal, aproveita aí e Você se que ainda inscreva. não escreveu, Tá na hora. escreva, Vai né? ajudar o Paulo Azevedo aí no É isso canal, aí, com né? certeza. Um grande abraço a todos.